Senhores ministros, havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, registro a presença dos alunos juízes participantes do 7º curso de formação inicial de magistrado do trabalho da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Tenham todo o proveito, sejam bem-vindos. Chamo o recurso extraordinário 583.955 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, recorrente Maria Tereza Richa Felga, recorrido Varig Linhas Aéreas e outros. Senhor presidente, esse recurso extraordinário é, de certo modo, uma continuação do julgamento de ontem no que diz respeito à lei de falências. Hoje trata-se de estabelecer qual o juízo competente para executar os créditos trabalhistas, se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Estadual Comum. Eu peço vênia para resumir o relatório, porque parece que haverá sustentação oral, e também resumirei meu voto a bem da brevidade da sessão e em face da pauta nossa que está congestionada. Presidente, aqui a recorrente Maria Tereza Richa Felga insurge-se contra um aresto que foi prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a competência da Justiça Estadual Comum para executar os créditos trabalhistas em se tratando de recuperação judicial de empresa. Declarou competente o juízo de direito da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro em detrimento da Justiça do Trabalho, analisando, portanto, a lei de recuperação judicial. Aqui, senhor presidente, o Pleno entendeu que a matéria tem repercussão geral, portanto, todos os processos que dizem respeito ao tema estão sobrestados. E aqui a recorrente insurge-se contra essa decisão do STJ, invocando o artigo 114, incisos 1 a 9 da Constituição Federal, entendendo que houve ofensa a tais dispositivos, em especial ao artigo 9º, ao inciso 9º deste artigo 114. Certamente, os argumentos serão melhor explicitados da tribuna, tanto pelo recorrente como pelo recorrido. Portanto, peço vênia para dispensar-me de lê-los na integralidade. Eu assento que o Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa, curtinha: recurso extraordinário, créditos trabalhistas, recuperação judicial, lei número 11.101, preservação da continuidade do negócio, função social da empresa, competência da Justiça Comum, correção do acórdão, pelo desprovimento do recurso. A recorrente ingressou com embargos de declaração contra o acórdão que reconheceu a repercussão geral do tema, mas eu não conheci do recurso por considerá-lo manifestamente incabível, e este é o relatório, senhor presidente. A recorrente falará Otávio Bezerra Neves, com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, relator, senhores ministros, senhor procurador da República, advogadas, advogados, senhores magistrados do trabalho, boa tarde. Temos aqui em julgamento um caso concreto, diferentemente da situação de ontem, onde julgávamos em abstrato a própria lei de recuperação. E começo aqui essa sustentação por arguir uma matéria
que foi submetida no recurso extraordinário, que diz respeito a preliminares desta ação mandamental de conflito de competência. Nós estamos em recurso extraordinário, extraído de um conflito de competência que tramitou pelo Superior Tribunal de Justiça. Este conflito de competência foi ajuizado posteriormente à sentença da Justiça do Trabalho em ação do trabalho. Essa sentença foi proferida em março, 17 de março de 2007, e o conflito foi ajuizado em 20 de março de 2007. E qual era a alegação do conflito? A alegação do conflito era de que o juiz da Vara do Trabalho não poderia julgar a causa que era uma ação trabalhista normal, uma ação onde se pede verbas normais, e a alegação, ao ser ajuizado o conflito, era de que a Justiça Especializada do Trabalho não teria competência para julgar o mérito desta ação. Não se cuida, portanto, de execução de sentença do trabalho dentro do processo de recuperação judicial, mas sim de decidir quem é o juiz competente para julgar a ação trabalhista. A matéria foi tratada como conflito de competência, mas, na verdade, ela é uma preliminar de ilegitimidade na ação original, porque a discussão da empresa que suscitou o conflito é a de que ela não é parte para responder por esta demanda trabalhista. Consequentemente, ela não deveria ter ajuizado o conflito. Então, nós estamos aqui com um conflito e com um recurso extraordinário em que se ataca uma matéria de mérito, na qual se entende que esta ação mandamental de conflito não deveria ter sido conhecida no seu mérito. Ela deveria ter sido extinta sem julgamento de mérito, mantendo-se o rumo normal da ação trabalhista na Vara do Trabalho. Quando ela alcançar, então, o estágio de execução, aí sim, esse crédito vai se discutir se nós vamos ajuizar o prosseguimento dessa execução contra a empresa que lá foi demandada ou se ela vai ter se livrado, eventualmente, desta obrigação pela Justiça do Trabalho. Essa questão é, de certa forma, um pouco fundamental, porque, eventualmente, nós aqui ultrapassaríamos uma questão de mérito e acabaríamos julgando um processo onde não deveríamos ter julgado o mérito. Além disso, ainda que admitíssemos que nessa ação mandamental de preliminar, porque em conflito de competência se discute basicamente quem é o juiz que deve julgar determinada causa, ainda que ultrapassássemos a questão preliminar, nós teríamos aqui uma outra questão a ser observada, a de que o juiz onde se processa a recuperação judicial da Varig, em momento algum, se deu por competente para julgar esta ação trabalhista. Aliás, a própria legislação, e ontem se considerou ela absolutamente constitucional, a própria legislação especial falimentar, no seu artigo 6º, para os casos de recuperação judicial, estabelece que as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo crédito. Esta ação, a ação principal, aí não me refiro à ação mandamental de conflito, ainda continua tramitando na Justiça Especializada do Trabalho. A empresa que suscitou o conflito, porque a ação não foi paralisada, continuou recorrendo dentro da Justiça do Trabalho. O acórdão foi proferido pelo TRT do Rio de Janeiro recentemente. Ela interpôs um embargo de declaração que está hoje pendente de julgamento. Esta ação de conhecimento, na sua fase de conhecimento, continua se processando e o que pretende a recorrente é que este tribunal reconheça que não era o caso de ajuizamento de conflito. Vou mais além. Pressuposto de que o juiz da recuperação judicial tenha se dado por competente para julgar esta ação trabalhista não existe. O juiz da Vara lá de recuperação judicial do Rio de Janeiro não se deu por competente para julgar
esta ação ajuizada pela aqui recorrente. E nem poderia se dar, porque se o juiz da recuperação judicial resolver julgar ações de conhecimento próprias da Justiça do Trabalho, ele a um só tempo irá impedir ou inviabilizar qualquer recuperação judicial, porque ele terá que assambarcar um sem número de processos e terá que cuidar de matérias que não são afetas àquela justiça. As matérias trabalhistas, a própria lei de recuperação judicial assim o disciplinou. Essas matérias continuam sendo processadas normalmente na Justiça do Trabalho. A questão principal, e aí aqui observo exatamente o que aconteceu, foi que a empresa tentou utilizar a via da ação mandamental incidental de conflito para resolver uma questão principal do processo, mas essa questão não era de mérito ou, pelo menos, de conhecimento em sede de conflito. Esta questão era uma questão de preliminar da ação principal, talvez de ilegitimidade, ou talvez de prejudicial de mérito por carência de ação, mas nunca uma ação de conflito de competência. A declaração eventual de sucessão ou de corresponsabilidade, ela há de ser apreciada, inclusive, não per saltum num conflito de competência ou numa ação mandamental, que é a ação de preliminar. Ela é uma ação que visa definir, todos nós sabemos, basicamente, quem é o juiz competente para julgar determinada causa. Aliás, nem se presta a que se adentre no processo principal e se decida qualquer questão incidente, porque se assim ocorresse, o tribunal, que pode vir a ser o juízo ad quem a examinar esta mesma causa, estaria prejulgando o processo. Ele tem que examinar, basicamente, uma questão de jurisdição, ou seja, quem é que vai exercer a jurisdição sobre aquela causa e quem é que vai julgá-la. Síntese. Esta é a situação com a qual agora nos deparamos nesse caso concreto. A eventual decisão quanto à continuação do contrato de trabalho ou quanto à assunção de responsabilidade pelo adquirente da unidade isolada da Varig, nesse caso concreto, ou até mesmo uma eventual verificação de se estão presentes fatos ou pressupostos que justifiquem responsabilizar o apontado réu da ação trabalhista como responsável solidário ou responsável direto pelo contrato de trabalho, tem que ser decidida à luz dos fatos trazidos na ação principal e na ação trabalhista. Vejam bem, Vossas Excelências, que ontem, declarada totalmente constitucional a Lei de Recuperação Judicial, existe um parágrafo 1º ao artigo 141, que considera inaplicável o disposto no inciso 2º, que trataria da desoneração na alienação, e artigo esse, que também é referenciado pelo parágrafo único do artigo 60, quando houvesse fraude. Se aqui, em sede de conflito de competência, fosse examinado ou for examinado o mérito da causa principal, ou seja, da ação trabalhista, estaremos até inibindo o juiz de apreciar se, no caso concreto, houve a fraude ou está presente qualquer daquelas hipóteses previstas exatamente neste parágrafo 1º e que, hipótese esta, obrigaria o réu daquela ação a responder por aquelas obrigações. E quem tem que dizer isto, se presente ou não o requisito, é o juiz que examinar exatamente estes fatos, ou seja, que julgar esta causa. Na verdade, e o que se extrai aqui, é que a empresa demandada tentou buscar um atalho e tentou obter, primeiro do Superior Tribunal de Justiça e agora desse excelso pretório, alguma decisão antecipada, mas em sede, a nosso ver, totalmente imprópria, sobre o mérito da demanda. Este mérito, insisto, acreditamos que deva ser resolvido lá pelo juiz ou pela tribunal, ou até pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou até pode, eventualmente, chegar aqui a esse Supremo Tribunal Federal dentro de uma causa trabalhista.
aonde tem havido dilação probatória, aonde tem havido ampla defesa, aonde todas essas questões relativas à aplicação da própria lei de recuperação judicial e da incidência ou não do parágrafo 1º ou da sucessão ou não do contrato de trabalho tenham sido apreciadas na conformidade do que dispõe, inclusive, o artigo 114 da Constituição Federal, que estabelece que as ações trabalhistas devem tramitar pela Justiça do Trabalho. A própria lei de falências, no seu artigo 76, para os casos de falência, que são até mais graves do que os casos de recuperação judicial, estabelece a universalidade do juízo falimentar, com a ressalva de que as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, falido ficará como desconsorte ativo ou passivo, devem tramitar nas suas justiças especializadas. Essa, inclusive, é a pretensão da recorrente ao oferecer o recurso extraordinário, de modo que seja, primeiro, reconhecido que não era o caso de conflito de competência. Segundo, que a ação trabalhista que ela juizou e que ainda não foi julgada em definitivo, seja julgada até o seu termo final, e aí esta sentença, se confirmada, ou até se ela vier a ser reformada aqui pelo tribunal, seja cumprida de acordo com a conformidade como ela foi proferida. Além dessa circunstância, devo insistir que o juízo da recuperação judicial, ele não está preparado para receber em qualquer recuperação judicial as ações de cognição e a parte ainda inicial das ações trabalhistas. Ele teria até que fazer a instrução desses processos, ele teria que, na verdade, instalar até um tribunal especial para conseguir julgar todas as demandas de todos os empregados das empresas em recuperação. Ainda que figurem nessas demandas, no polo passivo, as empresas em recuperação ou outras. Esse, inclusive, ou seja, essa circunstância peculiar desse processo foi o que nos motivou, a partir do momento em que foi editada a ementa do reconhecimento da repercussão geral, a desafiar a decisão por embargos de declaração para chamar a atenção deste tribunal de que o objeto desta lide era diferente daquele que estava assentado na ementa. A ementa, inclusive, menciona que estaria aqui em discussão qual é o juiz que classifica os créditos na recuperação judicial. Não há dúvida quanto a isso. A classificação dos créditos na recuperação judicial é feita primeiro pelo administrador judicial e depois é submetida ao crivo do juiz da recuperação judicial. Essa também não é a matéria tratada na ação ajuizada pela recorrente. Ela também ainda não está em fase de execução e nem mesmo alguma decisão antecipatória de tutela foi proferida nesse processo. E vejam, Vossas Excelências, que quando ajuizado o conflito, neste caso concreto, o próprio STJ, na sua decisão inicial, entendeu, aparentemente, a sentença de folhas 1244 e 1245, que é exatamente a sentença da ação trabalhista que está em trâmite na Justiça Carioca, proferida nos autos da ação trabalhista proposta por Maria Tereza Richa Felga, está sujeita a recurso. A míngua de efeitos imediatos, falta um dos pressupostos para a concessão da medida liminar, qual seja, o perigo da demora. Indefiro, por isso, esse pedido, solicitem assim as informações. Este foi o despacho inaugural do conflito. Conflito este que não deveria ter sido instaurado, ou se instaurado não deveria ter sido admitido, ou quiçá deveria ter sido julgado extinto. Como não foi, nós acabamos vindo a este Supremo Tribunal Federal, por via de recurso extraordinário, com alegação de repercussão geral, exatamente porque esse é hoje um dos óbices de conhecimento do recurso, mas para pretender aqui, em síntese, que seja acolhida o que seria uma preliminar da ação mandamental de conflito,
para que ela seja julgada extinta sem julgamento de mérito. Ou então, ainda que se admita que se poderia apreciar o mérito desta ação de conflito, que este mérito se restrinja a decidir, tal qual é a via própria, quem é o juiz competente para julgar a causa ajuizada pela recorrente, ou seja, a ação trabalhista na sua fase de conhecimento. E o juiz competente, que se espera que seja reconhecido, é o juiz da vara do trabalho. Trago ainda a colação, para terminar, apenas uma manifestação da Procuradoria da República que indica o processamento das ações na sua fase de conhecimento deve se dar na Justiça do Trabalho. Essa manifestação se deu num recurso análogo a esse, mas que está hoje com seu processamento trancado, que foi distribuído ao ministro Celso Mello, recurso extraordinário 584024, na qual a Procuradoria da República sustentou, porque esse recurso chegou a acolher a manifestação da Procuradoria. Vou encurtar a manifestação e ela chega à conclusão. A essa conclusão é possível chegar na forma a respeitar o comando do artigo 114 da Constituição, uma vez que, sendo julgado o mérito da reclamação trabalhista na Justiça especializada, somente a execução do título executivo é que será processada perante o juiz falimentar. Então, dito isso, o que se espera é que, primeiro, seja reconhecida o descabimento desta ação de conflito e, portanto, extinta sem julgamento de mérito, ou, se assim não for, que, se for apreciado o mérito, seja decidido que o juiz competente para julgar a ação trabalhista é o juiz da vara do trabalho e da Justiça do Trabalho. Obrigado. Pelos recorridos, falará o doutor Ricardo Tepedino. Excelentíssimo senhor presidente, egrégio tribunal, senhor procurador, meu nobre colega. Como se sabe, um bom improviso é preparado de antemão. E eu aqui fico na contingência de ter que fazer um verdadeiro, porque se sustentou coisa bastante diversa do recurso extraordinário que pôs e que foi admitido. O recurso extraordinário, aliás, a sustentação de meu nobre colega é uma sustentação de uma apelação, ou, quiçá, de um recurso com amplitude ainda maior, em que ele surge da tribuna com um pedido novo, em que nem sequer envolve matéria constitucional, que é essa questão de que o conflito não caberia. Essa questão ele não impugnou. O que se impugnou no recurso extraordinário foi a decisão de mérito do conflito de competência julgado pelo STJ, que proclamou competente a Vara Empresarial do Rio de Janeiro para decidir uma única e uma só questão: a sucessão do adquirente da unidade da Varig. O meu nobre colega falou e sustentou que a ação de conhecimento trabalhista deve ser julgada pela Justiça do Trabalho. Nesse ponto, estamos em perfeito acordo. É muito evidente, é muito óbvio que não cabe a outra justiça, que não a Justiça do Trabalho, definir se há relação de emprego, se houve violação do direito do empregado e quanto monta a indenização a que ele faz jus. Isto ninguém discute. Quando começou a recuperação da Varig, alguns juízes trabalhistas, equivocadamente, mandaram ações trabalhistas para a vara empresarial e o meritíssimo juiz daquela vara, doutor Ayub, as devolveu. Nesse caso aqui, o próprio recorrente declarou da tribuna que a ação de conhecimento continua de vento em popa, porque a GOL, ou a VRG, o nome oficial, ela não é reclamada originária desse processo, ela não tem nada a ver com esse processo, salvo se for considerada responsável como sucessora da velha Varig. Essa é a única questão. Por essa razão, o ministro Pargendler, no acordo do STJ, bem definiu a existência do conflito. Diz ele: aqui, um juiz do trabalho, no âmbito de uma ação trabalhista, se declara competente para dispor sobre o patrimônio que, nos autos de uma ação de recuperação judicial, foi alienado por ordem de um juiz de direito, nos termos do edital de leilão, de que constavam expressamente as obrigações a serem assumidas pelo arrematante e excluíam, portanto, as trabalhistas. Há incompatibilidade prática entre essas decisões, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra, resultando disso, evidentemente, um conflito de competência
competência. Deve prevalecer a decisão do juiz competente. Ou seja, o que se discute aqui é o conflito, e que esse é o conflito que foi posto perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é se incidentalmente na ação trabalhista da hora recorrente, poderia a Justiça do Trabalho, o juiz trabalhista, dizer, afirmar e proclamar, como ela fez, há um acordo no TRT do Rio de Janeiro, encartado nos autos, que a VRG, a nova unidade, a Gol, o Grupo Gol, em suma, deve pagar a conta. Conta essa que o juiz da recuperação, da Vara Empresarial do Rio de Janeiro, afirmara que a venda se fazia sem sucessão. Ora, quando o juiz trabalhista, nesse caso da recorrente, não, só no STJ há mais de 200 conflitos de competência por conta do caso Varig. Quando o juiz do trabalho afirma a sucessão e, obviamente, ele está revogando, desfazendo a decisão já transitada em julgado da Vara Empresarial. Surgiu aí o conflito e foi posto o recurso extraordinário dizendo que a decisão do STJ feria o artigo 114, inciso 1 a 9, genericamente, da Constituição Federal. Feito essa corrigenda, tentando corrigir o rumo do recurso, eu passo a responder o recurso que li, já que respondi a sustentação que eu vi. No recurso que li, se diz que o STJ, ao dizer competente juiz da Vara Empresarial para decidir sobre sucessão, ou seja, responsabilidade de terceiro por dívida alheia, na qualidade de sucessor, a lei de recuperação judicial poderia fazer isso sim, com base no inciso 9º do artigo 114. Mas o recorrente diz que, na verdade, o que disse o STJ foi matar a competência do inciso 1º. E peço venha para ler brevemente os dispositivos que são os importantes para a decisão do recurso extraordinário. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 1. As ações oriundas da relação de trabalho. E 9, último inciso desse dispositivo, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Para o recurso escrito da recorrente, ele diz que qualquer ação que tenha qualquer parentesco, qualquer aproximação com uma relação de trabalho, cabe no inciso 1º. E se cabe no inciso 1º decidir se terceiro deve pagar a conta do empregador insolvente, cabe na acepção do inciso 1º. Portanto, a adotar-se a tese do recorrente, a que ele escreveu, a adotar-se essa tese, tem-se que concluir também que o inciso 9º da Constituição Federal é uma excrescência, de uma ociosidade, não serve para nada. Por quais seriam as outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho que a lei poderia ampliar a competência da Justiça do Trabalho, se tudo já cabe no inciso 1º do artigo 114? Ora, a explicação, tal como posta no parecer do eminente ministro Eduardo Ribeiro, que tivemos a honra de encaminhar a Vossas Excelências no tribunal, a maneira de compatibilizar esses dois dispositivos, de sorte a evitar que se repute ocioso, como não se deve reputar, como não convém ao hermeneuta dizer, o inciso 9º é aprofundar na sua redação. O inciso 1º fala as ações oriundas da relação de trabalho, tomado aí oriundo como aquilo que nasce com a relação do trabalho. Portanto, conforme as lições, que não vou cansar Vossa Excelência de ler, está no memorial, de vários estudiosos da matéria, e também do parecer do ministro Eduardo Ribeiro, essa, portanto, é a relação oriunda da relação de trabalho, é aquela que se estabelece entre o prestador do trabalho e o tomador desse trabalho. Esta lide tem que ser julgada. A lide da recorrente contra a sua verdadeira empregadora, a antiga Varig, está na Justiça do Trabalho e lá deve ficar, porque ela está inserida no inciso 1º do artigo 114. Agora, e passo a ler aqui o parecer do ministro Eduardo Ribeiro. Ao termo decorrente deve-se atribuir um sentido de que se retire a existência de um liame menos íntimo com aquela relação. Decorre dessa relação, mas dela não se origina diretamente. De algum modo se vincula à relação do trabalho, mas não nasce dela.
E é isso que quer dizer o controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Se pode dizer que a pretensão incidental, que a recorrente, Maria Tereza, deduziu na sua ação trabalhista contra a VRG, GOL, diga-se o nome mais conhecido, é uma pretensão decorrente da relação de trabalho que ela manteve com outra sociedade, que existe até hoje, em recuperação judicial, ela tem remotamente, imediatamente, essa relação. Ela só está cobrando da GOL, porque um dia ela foi empregada da Varig. Então, se o inciso 9 permite que, nesse tipo de controvérsia que apenas decorre da relação de trabalho, possa o legislador ordinário ampliar e conceder competência ao juiz trabalhista, naturalmente pode também, por outro lado, concedê-lo a outro juiz, como fez a Lei de Recuperação Judicial. Notem vossas excelências, e o que está em jogo aqui não é só essa questão, porque se o tribunal decidir que toda e qualquer controvérsia decorrente da relação de trabalho tem que ser processada na Justiça Trabalhista, teríamos também que decretar o fim do concurso universal da falência, porque, a seguir esse entendimento, não haveria a menor razão para não se dizer que o mesmo contra a empresa falida seria do juiz trabalhista que se processaria a execução. Teríamos também que acabar com a ação de recuperação judicial, porque no plano de recuperação judicial, os credores trabalhistas constituem uma classe e a Assembleia Geral de Credores pode votar e aprovar modificação do crédito quanto ao seu valor ou quanto ao seu prazo de pagamento. Mas isso não poderá mais ser homologado pelo juiz da recuperação. Vamos ter que submeter à Justiça do Trabalho. Não é verdade que a primeira vara empresarial do Rio de Janeiro vai se afogar, porque, repito mais uma vez, é falso o argumento que, neste caso, ou em qualquer outro caso, se queira que o juiz da recuperação julgue a ação, aprecie o direito subjetivo do trabalhador a reconhecer verbas trabalhistas. Isso é matéria de competência da Justiça do Trabalho, inequivocamente. Aqui se cinge a dizer se cabe ao juiz da recuperação definir se há ou não sucessão e não ao juiz do trabalho. Na verdade, esse recurso extraordinário tem um certo sabor de uma ação rescisória do julgamento de ontem. Não se pode desconhecer que, pela sua missão histórica e constitucional, a Justiça do Trabalho e sua jurisprudência tem um viés que busca a efetividade de suas decisões em prol do trabalhador, ainda que seja necessário remover montanhas. E não é, por outra razão, que em mais de 200 casos, juízes trabalhistas em ações singulares disseram que a decisão da vara empresarial estava errada, que havia sim sucessão e eles reconheceram essa sucessão, porque é em nome da efetividade. Esse egrégio tribunal, na sessão de ontem, soube ver a importância do sistema criado pela Lei de Recuperação, que visa a proteger o emprego e o trabalho, poupando os postos possíveis. É o caso da Varig. Se hoje há ainda antigos funcionários da Varig que foram aproveitados, foi porque alguém pôde comprar aquela unidade. Porque, do contrário, ninguém a compraria. Para herdar todas as dívidas de uma empresa afogada no endividamento, só em caso, e me permito citar o ministro Aliomar Barieiro, em caso de loucura furiosa, um empresário compraria uma companhia para herdar todas as dívidas do insolvente, para tornar-se ele também insolvente. Esse sistema, naturalmente, cairá por terra. Como disse o ministro Peluso ontem, se a DIN fosse acolhida, a lei de recuperação se tornaria inútil. Data vênia, essa inutilidade agora quer que ela venha através de julgamento singular da Justiça do Trabalho. Mas o que não pode ocorrer. Aliás, esse plenário, em diversos precedentes, cito aqui o primeiro deles, da ministra Ellen, conflito de competência 7116, já proclamou que a execução do crédito trabalhista contra a massa falida tem sim que se fazer no juízo universal da falência. E Sua Excelência, no voto, citando aí uma decisão, aliás, do ministro Eduardo Ribeiro, diz, e assim o fez o ministro Eduardo Ribeiro, no precedente que
a ministra Ellen cita, ressaltando que as questões sobre preferência entre credores trabalhistas ou entre esses e outros credores não se inserem na previsão do artigo 114 da Constituição, uma vez que não configuram litígio entre trabalhadores e empregadores. Aqui não se está falando também de um litígio entre um trabalhador e seu empregador, porque esse, repito, ad nauseam, continua e deve continuar na Justiça do Trabalho. Está se discutindo aqui a competência do juiz trabalhista para um pedido incidental de que a responsabilidade patrimonial da velha Varig recaia sobre a recorrida. Somente esse ponto. Egrégio Tribunal, por essas razões, confia a recorrida no desprovimento do recurso. Senhor presidente, confesso aos meus eminentes pares que também me vi absolutamente surpreendido pela sustentação que fez da tribuna o eminente advogado da recorrente, inovando com relação ao pedido feito no recurso extraordinário, não apenas quanto aos preliminares, como também quanto ao pedido e à causa de pedir. Até pedi os autos e compulsei-os de forma detida, tanto quanto possível, imaginando que talvez pudesse ter olvidado de algum detalhe, mas realmente, com todo respeito, nada disso que foi afirmado da tribuna consta do recurso extraordinário. Eu lamento até que, a bem da brevidade, resumi o meu relatório, mas para que possamos situar com bastante clareza qual foi o pedido formulado na inicial do recurso extraordinário, eu pinço aqui do relatório, para que os eminentes pares tenham perfeito conhecimento do que lá foi ventilado, alguns trechos da inicial, enfim, desta peça, desse recurso extraordinário. Eu digo, neste recurso extraordinário, que a recorrente alega fundamentalmente é que a decisão proferida pelo STJ, que decidiu pela competência da Justiça Comum da Primeira Vara Empresarial do Rio de Janeiro, essa decisão teria afrontado os incisos 1 a 9 do artigo 114 da Constituição Federal, especialmente esse último artigo 9º, o inciso 9º. O que diz a recorrente? Entre aspas. De acordo com o entendimento contido na decisão ora impugnada, o legislador constituinte teria previsto, na referida norma, duas formas de competência da Justiça Especializada do Trabalho. Uma que seria constitucional, incisos 1 a 8, o 8º, e outra que, apesar de constar da Carta da República, seria apenas legal, o inciso 9º. Forçoso concluir que essa norma constitucional só autoriza o legislador infraconstitucional, através de lei, como faz a Lei 11.101, a aumentar a competência da Justiça Especializada do Trabalho, mas nunca reduzir. E aduz ainda a recorrente, entre aspas. A interpretação que se deu ao inciso 9º do artigo 114 da Constituição de 88 e ainda a supressão da competência absoluta da Justiça do Trabalho para atuar no julgamento da causa trabalhista quando trata de direito de empregados de empresa em recuperação judicial devem ser afastadas, até mesmo porque não há no texto da Constituição Federal, artigo 114, incisos 1 a 9, e muito menos na própria Lei de Recuperação Judicial, Lei 11.101, qualquer previsão legal que confira a juiz estadual jurisdição sobre matéria eminentemente trabalhista, mesmo que dela se extraiam reflexos no patrimônio e obrigações de empresas em recuperação judicial. E, incidentalmente, a recorrente discute a interpretação que o acórdão recorrido conferiu ao artigo 60 da referida lei, nos termos abaixo, entre aspas. Segundo a tese que estão esposando as empresas compradas sob a regra do artigo 60 da Lei 11.101, estariam imunes à sucessão trabalhista, uma vez que, segundo sustentam, o parágrafo 1 do artigo 60 da Lei 11.101 teria previsto essa circunstância. O fato é que não se pode nem mesmo querer acolher o argumento central da ausência de sucessão de que a lei de recuperação judicial protegeria os ativos alienados em leilão judicial de sucessão trabalhista. Nesses termos, a recorrente requer o seguinte, exclusivamente o seguinte:
entre aspas, reforma da decisão recorrida no conflito de competência para assegurar a correta interpretação da norma contida no artigo 114, incisos 1 a 9 da Constituição Federal, a qual, no entender da recorrente, foi diretamente ofendida pela decisão recorrida, isso justificando o provimento do presente recurso extraordinário. E mais, para que seja reconhecida, entre aspas, a competência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar causas de natureza trabalhista, inclusive daquelas ajuizadas em face de empresas que estejam em recuperação judicial, nos termos da lei, ou falência, nos termos da Lei 11.101, e as incluídas nos conflitos como sucessoras, declarando-se que nesse exame de competência não há espaço para limitação da atuação da Justiça Especializada do Trabalho, que há de julgar as causas segundo as regras legais e constitucionais, aplicando inclusive em especial a própria Lei 11.101. Bem, assim se circunscreve o pedido, senhor presidente. Na verdade, nós estamos, como não podíamos deixar de fazê-lo, nesta sede, no recurso extraordinário, examinando apenas a matéria constitucional, ou seja, a conformidade da decisão prolatada no conflito de competências pelo STJ com o artigo 114 e respectivos incisos da Constituição Federal. Dito isso, senhor presidente, eu passo ao meu voto, com a licença de Vossa Excelência. Eu estou, data vênia, desde logo, adiantando meu voto e afirmando que não assiste razão à recorrente. Primeiramente, assento que o debate relativo às condições de admissibilidade do recurso extraordinário, esse é um argumento do recorrido, encontra-se superado, bem assim, o tema da repercussão geral em face do pronunciamento afirmativo desta Corte no sentido da relevância constitucional do tema em debate. Depois digo, senhor presidente, que não cabe ao STF, em recurso extraordinário interposto contra decisão prolatada em conflito de competência, em que se discute a exegese do artigo 114 da redação que lhe deu a emenda constitucional 45 de 2004, examinar se o artigo 60 da Lei 11.101 de 2005 estabelece ou não a sucessão de créditos trabalhistas, por tratar-se de matéria totalmente estranha aos autos. Mas, ainda que assim não seja, observo que esta Corte, na ADI 3.934, em minha relatoria, julgada ontem, afirmou a constitucionalidade do referido dispositivo. Portanto, essa questão da sucessão ou da não sucessão dos créditos trabalhistas está superado pela tese que foi afirmada aqui por este plenário. E eu, então, reproduzo os argumentos que expendi na ocasião, até porque não sabia se a ADI e o RE seriam julgados em conjunto, passo por cima destes argumentos. Em seguida, examino a questão central debatida nesse recurso, qual seja saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas, ou melhor, dos créditos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, Estadual Comum. Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria, afrontou ou não o disposto no artigo 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inciso 9º. Cumpre recordar de início que o assunto no âmbito infraconstitucional é atualmente disciplinado pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Lei 11.101, nos termos abaixo. Artigo 6º. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Parágrafo 2º. É permitido pleitear perante o administrador judicial a habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença.
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no artigo 76, seu respectivo parágrafo único, verbis. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput desse artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida sob pena de nulidade do processo. Vale lembrar ainda que a questão era regulada anteriormente pelos artigos 7º, parágrafo 2º e 3º e 23 do Decreto-Lei 7.661, de 45, que ostentavam a redação a seguir transcrita. Parágrafo 2º. O juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, as quais serão processadas na forma determinada nessa lei. Parágrafo 3º. Não prevalecerá o disposto no parágrafo anterior para as ações não reguladas nesta lei em que a massa falida seja autora ou litisconsorte. Artigo 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos. Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência e agora deferida a recuperação judicial, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar. Nessa linha tem-se a lição de Pontes de Miranda, que assim comentava o texto legal revogado. A falência compreende todos os bens do devedor comum. Todos os devedores têm de apresentar-se ao juízo da falência, artigo 23. Essa também era a posição de Nelson Nery Júnior sobre o assunto, e dizia no seguinte sentido: disse indivisível o juízo da falência porque ele atrai todas as ações e questões atinentes aos bens, interesses e negócios da falida, todas juntas formam o procedimento falimentar. Igualmente, Rubens Requião, o grande especialista na matéria, sustentava a unidade do juízo falimentar nos termos abaixo, entre aspas. A unidade do juízo falimentar é ditada pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par conditio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras. Como se vê, na vigência do regime anterior, sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência. Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101. Comentando a sistemática atual, Maria Cristina Vidotti Blanco Tarrega, num livro que foi organizado pelo professor Newton De Luca, e ao qual fiz referência ontem, esclarece esta autora, esta especialista, e no juízo falimentar se processa o concurso creditório, arrecadação de bens do falido, habilitação de créditos, pedidos de restituição e demais ações, reclamações e negócios de interesse da massa. Então, digo eu que as regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis atrativa sobre todas as ações de interesse da massa, caracterizando a sua indivisibilidade. É que, num processo falimentar, o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais. Por essa razão, na falência,
Em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário, artigos 96 e 762 do CPC, desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, em que se discutem, segundo ensina José Frederico Marques, todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica. Fica assim afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se em substituição aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize na prática o vetusto princípio da par conditio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido. Destarte, instala-se no processo de falência o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exigem uma decisão uniforme e vinculação erga omnes. Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados. Quer dizer, dele estão excluídos, a teor do artigo 6º, parágrafos 1º, 2º e 7º da Lei 11.101, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados. E aqui registro, por oportuno, que, em conformidade com o disposto no artigo 83, 1 e 6, a linha C da Lei 11.101, os créditos de até 150 salários mínimos terão tratamento preferencial e os que superarem esse valor serão transformados em quirografários. Tais dispositivos foram havidos como constitucionalmente rígidos por essa Suprema Corte ontem, no julgamento da ADI 3.934, ocasião em que me pronunciei nos seguintes termos, já conhecidos pelos eminentes pares. Chamo atenção ainda, com a devida vênia, para um dispositivo que foi ventilado ontem pelo eminente ministro César Peluso, que reforça a garantia dos créditos trabalhistas, que é exatamente o artigo 54 da Lei 11.101, segundo o qual o plano de recuperação judicial, que é aprovado pelo juiz da falência, não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho anteriormente vencidos, e nem prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido. Portanto, é no plano de recuperação judicial que se define a forma de pagamento dos créditos trabalhistas sob a administração do juiz da falência ou do juiz da recuperação. Ele administra, privilegia os créditos que tem na trabalhista, inequivocamente natureza alimentar, até um determinado montante, depois também privilégio aqueles que alcançam até 150 salários mínimos, e os demais serão considerados quirografários. A meu ver, portanto, a Lei 11.101 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par conditio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com sua natureza alimentar, como já adiantei. Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho, isso é muito importante, conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes quando líquidos a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar. O novo diploma legal, longe de restringir a percepção dos créditos trabalhistas, na verdade ampliou a possibilidade de os empregados receberem aquilo que lhes é devido ao introduzir no ordenamento jurídico o Instituto da Recuperação Judicial, cujo objetivo é manter em atividade as empresas que estejam passando por dificuldades de caráter conjuntural, tendo em conta a função social que exerce. Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101 no concernente à regra de competência para a execução dos créditos trabalhistas em nada conflitam com o que se contém nos incisos 1 a 9 do artigo 114, em especial quanto a este último.
com efeito, o inciso 9º do artigo 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo. No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar intacta a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem. Nessa linha é a argumentação de Alexandre Alves Lazzarini, que é um juiz de São Paulo que milita há muitos anos na Justiça Especializada de Falências. Diz, então, este eminente colega de primeiro grau ainda, entre aspas, o processo de recuperação judicial, como no de falência, instaura um juízo coletivo para onde devem confluir todos os credores sujeitos à recuperação judicial, inclusive aqueles credores que postulam seu direito perante o juiz individual, caso seja ele na justiça comum ou na justiça do trabalho. Na recuperação judicial, busca dar-se tratamento igualitário, obedecidas as regras legais e o que foi disposto pelos credores, e não pelo devedor, como forma de pagamento, onde todos os credores de uma mesma classe, trabalhadores, quirografados, etc., recebam cada um pouco. Acrescente-se a isso que os credores apostam que a devedora, empresa em crise, irá se restabelecer, manter empregos e pagar o que deve. A empresa deixa de ter uma natureza meramente privada para ter uma forte tendência institucional, dadas as imposições públicas que lhe são feitas. Assim, a manutenção das execuções individuais em detrimento da recuperação da empresa implica autorizar que alguns trabalhadores prejudiquem milhares de outros reclamantes e aqueles outros que ainda trabalham na empresa e dela retiram seu sustento, ferindo o direito individual de cada um sem considerar uma coletividade maior composta por pessoas prestadoras de serviços e fornecedores de produtos, por exemplo. Em outras palavras, tanto para o interessado capitalista como para o interessado trabalhador, a convergência de interesses da coletividade é melhor em face do interesse individual. Verifico, pois, que o acordo recorrido encontra-se em harmonia com o texto constitucional, bem assim com a jurisprudência desta Corte acerca da competência do juízo universal da falência para a execução dos créditos trabalhistas, consolidada, nota-se no período em que estavam vigentes simultaneamente o Decreto-Lei 7.661 de 45 e a Emenda 45 de 2004, que conferiu nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal. Dentre os muitos precedentes neste sentido, destaco o agravo regimental em agravo de instrumento 584049, sendo relator o eminente ministro Eros Grau, e o agravo regimental em agravo de instrumento 585407, de relatoria do ilustre ministro Gilmar Mendes, e eu transcrevo abaixo a ementa do primeiro julgado, que, aliás, faz referência a um julgado do qual foi relatora a eminente ministra Helen Grace, aventado da tribuna. Diz a ementa de lavra do ministro Eros Grau o seguinte: agravo regimental no agravo de instrumento, matéria infraconstitucional, ofensa indireta à Constituição do Brasil, execução trabalhista e superveniente decretação da falência da empresa executada. Competência, juízo falimentar. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, decretada a falência, a execução do crédito trabalhista deve ser processada perante o juízo falimentar, sendo necessária a sua habilitação no juízo universal. E cita o conflito de competência 7.116 do plenário, relator a ministra Helen Grace, publicado no Diário Oficial da Justiça de 23 de 8 de 2002. E eu registro que este acórdão de relatoria do ministro Eros Grau foi publicado no dia 8 de 8 de 2006, portanto, já na vigência da nova lei,
e, portanto, confirmando o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte anteriormente. Finalizo, senhor presidente, dizendo o seguinte: não há, portanto, a meu juízo, qualquer afronta ao artigo 114 da Carta Magna, em especial ao seu inciso 9º, que simplesmente outorgou ao legislador ordinário a faculdade de ampliar a competência da Justiça Laboral para julgar demandas decorrentes da relação de trabalho, autorizando-o a sopesar ao seu exclusivo alvitre os variados interesses que se contrapõem na multifacetada realidade social, os quais está incumbido de regrar. Isso posto, senhor presidente, conheço deste recurso extraordinário, negando-lhe, todavia, provimento. Presidente, se Vossa Excelência me permitir, e os colegas também consentirem quanto ao acionamento do regimento interno, gostaria de tecer algumas considerações sobre a matéria, que é uma matéria nova, que estamos a enfrentar pela vez primeira, já que no dia de ontem nós apreciamos questão alusiva à sucessão, afastando, portanto, o 448 da CLT e homenageando a nova disciplina legal quanto ao Instituto da Recuperação Empresarial. Presidente, é inconcebível, por isso mesmo, ninguém pode imaginar que o legislador ordinário venha alterar a nossa Carta da República, muito embora se trate de um periódico consideradas as 63 emendas, mas emendas constitucionais, não emenda via lei ordinária. O que temos na espécie, presidente? Certo ou errado, não nos cabe aqui julgar a ação, foi ajuizada por uma cidadã, uma ação trabalhista contra pessoas jurídicas de direito privado. Ajuizado uma ação trabalhista, com o emprego daquela terminologia que é anterior à inserção do judiciário da Justiça do Trabalho no judiciário, reclamação trabalhista. E nessa reclamação trabalhista, quase que o alfabeto não é suficiente para enumerar as inúmeras parcelas. Entendeu-se parcelas de A a N. E se pretendeu parcelas ilíquidas, que deveriam, portanto, ter valor fixado. Acionou-se, não há menor dúvida, mas isso se resolve em outro campo, que não é o campo da competência, é o campo das condições da ação, da carência da ação. Acionou-se realmente as sucessoras. Mas foi proposta, repito, uma ação trabalhista. Indaga-se: é possível potencializar-se o trato do direito material previsto ou contido na lei moderna, que é a Lei 11.111, a ponto de se chegar, a partir desse exame, à conclusão sobre a competência da justiça comum para julgar desta ou daquela forma, não importa. E nós temos remédios jurídicos para afastar do cenário erros de procedimento e erros de julgamento. Para julgar uma reclamação trabalhista, a resposta para mim é desenganadamente negativa. Não há, presidente, o juízo universal quanto às ações a apanhar, esse juízo universal pela indivisibilidade às ações trabalhistas e ações fiscais, nem mesmo no caso de falência. É o que nos vem do 76, da lei que está envolvida na espécie. E se formos à própria lei, vamos esquecer o 114, se formos à própria lei,
ela contém dispositivos muito explícitos quanto à competência, a partir do artigo 3º, competência para o procedimento de recuperação judicial, chegando ao artigo 6º, que versa a suspensão de ações e execuções. Suspensão, não atração, suspensão das ações e execuções. Tendo-se no parágrafo 1º do mesmo artigo 6º, que prosseguem no juízo competente as ações que visem reconhecimento de direito ilíquido. No parágrafo 2º, nós temos que, havendo impugnação ao crédito inscrito sob o ângulo da recuperação judicial, as ações correm nos juízos competentes e não no juízo da recuperação judicial. No parágrafo 3º, há a previsão de reserva de valores enquanto essas ações tramitam, considerada a própria recuperação judicial. E no parágrafo 4º, tem-se que, passados 180 dias, aquele fenômeno a que me referi, que não se confunde com a vis atrativa para ter-se a concentração de ações no juízo da recuperação, as ações que ficaram suspensas, passado o período de 180 dias, elas deverão prosseguir, considerado o princípio do juiz natural, o juiz previsto, no caso concreto, na Carta da República, da Lei Maior, no judiciário competente. E judiciário competente quanto a conflito decorrente de uma relação empregatícia pretérita para alcançar-se a condenação de empresas. Não estou aqui assentando, até mesmo diante do julgamento de ontem, a legitimidade. Não estou julgando legitimidade, não estou julgando a condição de ação quanto à reclamação trabalhista formalizada. Eu estou apenas ferindo a problemática da competência, né? O juízo competente, segundo os ditames constitucionais. Presidente, tive o cuidado, presidente, de levantar, inclusive, a ação proposta na jurisdição civil especializada do trabalho, para conferir se teríamos aqui ou não uma ação trabalhista segundo a causa de pedir, segundo os pedidos formulados. Inegavelmente se ajuizou uma reclamação trabalhista. Maria Tereza Richa Felga move reclamação trabalhista em face das empresas VRG Linhas Aéreas S.A., a Variglog Logística S.A. e Voo do Brasil S.A., pelos motivos expostos às folhas 2 a 21, pleiteando o pagamento das parcelas e títulos elencados. Vamos perdoar aí o abandono do vernáculo, porque não é o verbo elencar, nos itens A a N da exordial. Presidente, não vejo como chegar-se adiante da própria previsão que se tem na lei a que me referi, quanto à indivisibilidade do juízo falimentar, já que a lei excepciona a jurisdição trabalhista e a jurisdição fiscal. Repito, presidente, e imagino que as empresas acionadas, tenho certeza disso, não apenas imagino, têm boa representação processual, estão assistidas por hábeis profissionais da advocacia, né?
Não posso potencializar a possibilidade de transitar em julgado um título judicial no âmbito da Justiça do Trabalho para, a partir desse enfoque, talvez até numa visão preconceituosa quanto à Justiça do Trabalho. Condenável, acima de tudo condenável, dizer que se deve simplesmente fechar a Carta da República e se não observar na espécie o disposto no artigo 114 da Constituição Federal. Repito, o problema da carência da ação por ilegitimidade de parte passiva resolve-se em outro campo, mas competente para declarar essa carência da ação é o juízo que a Carta da República indica como competente para o julgamento da própria ação. Condição da ação está no bojo da ação, tal como proposta. E a ação aqui foi proposta, repito, a partir de um vínculo empregatício pretérito por uma cidadã contra pessoas jurídicas de direito privado. Presidente, vou adiantar o ponto de vista, não pretendo discutir a matéria, para salientar mais uma vez que, em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. E não posso raciocinar com o excepcional, com o teratológico, ou seja, a possibilidade de, por isso ou por aquilo, vir o judiciário trabalhista a olvidar até mesmo o que nós decidimos no dia de ontem quanto à inexistência de sucessão. Que julgue o conflito de interesses o juiz natural. E o juiz natural aqui é o juiz do trabalho, até mesmo para assentar aí com inspiração no que decidimos no dia de ontem, a carência da ação proposta contra aqueles que adquiriram ativo da empresa em recuperação. Se não entender assim, eu estarei a admitir que a nossa Carta da República, e isso não se contém na lei relativa à recuperação judicial, na nova lei de falência, gênero, né? Que a nossa Carta da República possa, não bastasse já ser um periódico pelas 63 emendas aprovadas até aqui, ser alterada pelo legislador comum. E o legislador comum não alterou a Carta da República. Em preceito algum da Lei 11.101, nós temos algo que possa sinalizar via atrativa quanto a todas as ações. Ao contrário, houve uma ressalva explícita, preservando a competência das jurisdições diversas, quando se tem em jogo um conflito envolvendo parcelas ilíquidas. E não confundo, presidente, em direito, institutos, expressões e vocábulos. Cuida a Lei 11.101 não dá alteração de competência para assentar, como eu disse, né? Considerada a ótica uma só voz do dia de ontem, a inexistência da sucessão e a carência da ação proposta por ilegitimidade de parte passiva. Cuida da suspensão das ações. Eu peço vênia, presidente, para não vislumbrar, porque aí eu estaria a menosprezar mais no poder o 114 da Carta da República, na Lei 11.101, qualquer modificação da competência para julgar ação trabalhista proposta por cidadã contra pessoa jurídica de direito privado. É como voto entendendo que competente
é a Justiça do Trabalho. Presidente, eu Que peço a palavra. essa Justiça do Trabalho, em harmonia com o direito posto, com o direito subordinante, com o que se contém e foi placitado pelo Supremo no dia de ontem, na Lei 11.101, conclua como entender direito. E, se fosse juiz do trabalho, tenho muita saudade do judiciário trabalhista, a minha conclusão seria única. Eu já, inclusive, pincelei aqui no voto proferido quanto à carência. Presidente, você se me permite? Bem, gostaria de introduzir alguns dados aqui para a discussão, porque muito interessante como demonstrou a brilhante e muito inteligente intervenção do ministro Marco Aurélio, como sempre, aliás. Presidente, esta matéria aqui me permite até esclarecer um ponto que ontem eu tratei, suponho que acho que é en passant, mas que é de uma grande importância. E vou começar, senhor presidente, para deixar bem claro, a partir também dos dados que apresentados nos documentos da ação, que a hora recorrente e reclamante não deixa nenhuma dúvida, e ela diz textualmente que, no caso concreto, por se cuidar de lide que visa reconhecimento de sucessão de obrigações trabalhistas, os únicos réus da reclamação são textos da reclamante e hora recorrente. Ajuizada pela recorrente embargante são as empresas que adquiriram as atividades operacional em leilão judicial ocorrido em 20 de setembro de 2006, ou seja, que enumera as 3 empresas, enfim, a que ela se refere. Um pouco mais adiante, e no pedido final dos embargos de declaração, torna a dizer: não, com letra maiúscula, não se trata de crédito reclamado de massa falida ou de empresa em recuperação judicial, mas sim de obrigações, grifados, trabalhistas exigidas de quem sucede o empregador enquanto adquirente de atividade empresarial. O que é que a hora recorrente e hora embargante está pretendendo? Ora, com recurso especial. Ela está pretendendo discutir, na verdade, o alcance dos artigos 60 e 141 que examinamos ontem. E eu disse ontem, senhor presidente, que mais do que uma explicação, como sugeriram alguns dos nobres advogados que ocuparam a tribuna, mais do que explicação, ambas essas normas são normas de advertência. Por quê? Porque ou nós temos hipótese de sucessão em sentido estrito, ou não temos hipótese de sucessão, mas de mera aquisição de bens de ativo, seja sob o nome de unidades produtivas, seja o nome de atividades empresariais, seja marcas, enfim, qualquer dos ativos que integram o patrimônio da empresa. Quando nós temos um caso típico ou estrito de sucessão, há por definição, uma sucessão na personalidade e na totalidade do patrimônio da empresa sucedida, de modo que ela, a sucessora, é a mera continuação da empresa sucedida. Nesta hipótese, salvo regras legais ou convencionais, que não é o caso, a sucessora adquire todo o patrimônio, isto é, o patrimônio ativo e passivo da sucedida. Neste caso, por exemplo, em caso de sucessão, eu poderia até pensar que em recuperação judicial, embora isso seja muito raro, mas pode bem, na prática, suceder, e suceder nos dois sentidos, que alguém adquira ou incorpore a empresa em recuperação judicial. E o mesmo pode se dar também, mutatis mutandis, dependendo do caso, em relação à massa falida, em casos excepcionais. Nessas duas hipóteses, evidentemente, a empresa sucessora fica com todas as obrigações da sucedida, todas,
ainda que em recuperação judicial e ainda que se tratasse de uma empresa falida, autorizada a continuar funcionando em certos... Ora, não é disso, evidentemente, que trata as hipóteses do artigo 60 e do 141. Ambas essas normas cuidam de casos de aquisição de bens do ativo. E por que a lei, a meu ver, sabiamente... Com aquisição de filiais também. Não importa, bens do ativo não importa. Por quê? São as duas situações. Por que ela sabiamente estabeleceu ambas estas duas disposições? Por quê? Porque pode haver risco, e a mim me parece que esta é uma das hipóteses de risco, de que fosse entendido que o adquirente de unidades produtivas, de atividades empresariais, de filiais, de marcas, etc., pudesse, no fundo, acabar respondendo por dívidas que a lei expressamente quis deixar claro que não são transferidas. Por que isso é possível? Porque, excepcionalmente, a própria Justiça do Trabalho, e nós temos acesso a esses casos e já verificamos, e a própria Justiça do Trabalho tem reconhecido como se fosse sucessão, e, aliás, sem desconsideração formal da personalidade jurídica. Sem desconsideração formal da personalidade jurídica, tem reconhecido sucessão em casos onde absolutamente não há o mínimo resquício de sucessão. E imputam a um ex-sócio, por exemplo, a um ex-cotista que há 20 anos deixou uma empresa cujo quadro social foi alterado dezenas de vezes posteriormente, a responsabilidade trabalhista, inclusive por fatos ocorridos muitos anos depois da cessão das cotas ou da cessão de ações. Isso é um risco. Ora, para prevenir estes riscos, então a lei deixou claro, se adquirir um bem do ativo, e isso também funciona como um estímulo à recuperação judicial, o adquirente não assume, não recebe as obrigações especificamente trabalhistas. Ora, do que se trata neste caso? Trata-se de, na reclamação trabalhista, dar outra interpretação ao artigo 60 para, com o risco de se formar coisa julgada, com proteção constitucional, de opor no processo de recuperação judicial ao adquirente que, de acordo com as normas de recuperação, não responde à responsabilidade por dívidas trabalhistas. É por isso que, a meu ver, com propriedade, que foi bem decidido o conflito, no sentido de que, na verdade, não se trata propriamente de uma questão típica ou nascida ou oriunda na relação de trabalho. Trata-se de discutir antes, é verdade que tangenciando a questão da legitimidade passiva, as consequências jurídicas da alienação judicial na recuperação. É disto que se trata. O que se põe incidentalmente ministro, aí você na reclamatória... é presumir o erro que julgará o judiciário competente à margem da ordem jurídica. Mas o ordenamento jurídico tem Vossa que Excelência está cuidar de indo ao evitar fundo já qualquer erro. presumindo o que será a decisão derradeira na instância trabalhista para, a partir de um erro de procedimento ou de um erro de julgamento, afastar a incidência do 114. Qual é a ação que será julgada, presidente? Um minutinho, A de recuperação? Não, presidente. Será julgada uma ação trabalhista, uma ação ajuizada a partir do 114. Agora que aguardemos o julgamento hoje, inclusive a justiça está purificada pelo afastamento dos leigos, que aguardemos o crivo do judiciário competente. Retomando meu raciocínio, senhor presidente, se nós todos não errássemos,
não havia necessidade da previsão de recursos, de ações revisionais, de ações desconstitutivas, etc. O erro é inerente à condição humana e, por isso mesmo, o legislador é sábio quando quer evitar qualquer risco de erro que ponha em xeque os propósitos de um sistema. O que está em jogo são os propósitos de um sistema de recuperação judicial, de um sistema de falência. A essa altura, o juízo comum é infalível. É infalível. Não sei se o juízo comum é infalível, mas é o competente para dizer quais são as consequências jurídicas da sua alienação judicial. É ele que realiza a alienação judicial e é ele, portanto, que vai dizer quais são os efeitos jurídicos dessa alienação judicial em relação ao adquirente e, por via de consequência, em relação ao alienante. Este é o ponto central da questão submetida por via de conflito de competência. É a questão incidental, enxertada, eu diria, inteligentemente, na reclamatória trabalhista, e nem quero chegar a dizer que seria um caso de uma tentativa de fraude legis. Não, eu acho que apenas foi um modo engenhoso de tentar contornar as normas peremptórias e cogentes do artigo 60. O que é que está posto? Está posta a questão de saber, na verdade, quais as consequências, quais os efeitos jurídicos em relação às empresas que adquiriram as atividades empresariais no processo de recuperação judicial, no sentido de que se elas respondem ou não respondem pelas dívidas trabalhistas. Esta é uma questão autônoma que não nasce do contrato de trabalho, nasce de outro ato jurídico completamente distinto, que é a alienação judicial. Não se trata de uma ação oriunda da relação de trabalho, trata-se de uma ação, ou melhor, de uma questão que constitui objeto da ação, mas que é uma relação jurídica oriunda de um ato judicial que foi praticado por outro juízo que é competente para dizer da extensão, da inteireza, da validez, da eficácia, portanto, desse próprio ato. Em outras palavras, eu não afasto, porque ninguém aqui entre nós tem dúvida, nem os advogados, todos admitiram que a Justiça do Trabalho é competente para decidir a causa trabalhista. Não, porém, para decidir ainda incidentalmente se o adquirente de unidade, o adquirente de atividade, o adquirente de filial, o adquirente de, enfim, de qualquer ativo na recuperação judicial possa estar no polo passivo da reclamatória trabalhista, porque isso representa, em primeiro lugar, uma desconsideração da competência típica do juízo da recuperação judicial, porque ele é competente para decidir esta matéria, e evitar de que haja eventualmente uma sentença coberta com a proteção constitucional da coisa julgada que seja oponível no processo de recuperação judicial. Em outras palavras, o que deveria ser feito era que o juízo trabalhista tivesse, olha, é o caso primeiro de definir, se já não fosse desde logo excluído da lide os adquirentes, excluídos da lide os adquirentes, é de dizer, primeiro o reclamante vá ao juízo da recuperação judicial e fique qual a responsabilidade oriunda da alienação judicial, para depois vir a juízo do reclamante. Se eu fizesse, ele seria competente. Se ele tivesse assentado ab início a carência da ação proposta pela ilegitimidade a de causa passiva, ele seria competente. E se tivesse feito isso, seria. Então, Vossa Excelência está indo ao mérito para depois fixar a competência. Não, eu estou apenas tentando preservar o sistema, ministro, de uma tal maneira que não haja brechas possíveis para que ele seja... Só fico triste de se presumir sempre a erronia, etc., no tocante ao ofício judicante trabalhista. Isso me entristece muito. Não me
ministro, é uma questão de reconhecer esse fato óbvio de que todos nós nos enganamos e, portanto, o sistema que é composto por pessoas também pode falhar. E a função do judiciário é exatamente preservar as condições necessárias para assegurar a tranquilidade e a certeza jurídica. Olha, no instante que a Corte diga que esta matéria tem que ser decidida ou tem que ser resolvida previamente pelo juízo da recuperação judicial, fica excluída a possibilidade de qualquer erro fora do sistema. O erro pode também dar-se no sistema da recuperação judicial, mas esse erro será inevitável, porque não há outra maneira senão de controlar dentro do processo de recuperação judicial a extensão, enfim, a eficácia da alienação judicial. Mas, em outra palavra, o que não se pode, a meu ver, é que, de algum modo, recorrendo-se a normas constitucionais que dizem respeito a ações oriundas de contrato de trabalho, tirar a competência do juízo da recuperação judicial sobre matéria que não é decorrência de relação de trabalho, mas é decorrência, sim, consequência, sim, efeito, Não sei, sim, é mérito da ação ajuizada, Excelência. da alienação É judicial mérito, por ele operada. Isso é mérito da ação que deve ser submetida não ao interfere juízo na competência competente procedência da não saber recuperação se incide judicial. 448 a lei especial, isso é mérito. Exatamente, mérito da ação que compete ao juízo da recuperação judicial. Por estas razões, senhor presidente, a mim me parece, com o devido respeito, que fez bem o Superior Tribunal de Justiça em solucionar o conflito, reconhecendo a competência do juízo da recuperação judicial. É como, com o devido respeito, não apenas aos ministros que me antecederam, mas ao brilhante voto do ministro Hélio, eu acompanho inteiramente o voto do ministro relator. Carmen Lúcia. Marco Aurélio, mais acompanho. Voto. Dados que, aliás, foram expostos pelo ministro relator, há uma muito boa, muito sábia explicação que nos foi trazida em memorial, basicamente do Eduardo Ribeiro, que foi até citado, mas que explica perfeitamente a interpretação constitucional consentânea, que, como foi lembrada pelo digno ministro relator, que, como eu disse, acompanha integralmente no voto. Sérgio Grão. Eu também, com as vênias do ministro Marco Aurélio, eu acompanho o relator, me impressionou muito, além do brilhante voto e das não menos brilhantes considerações, isso, Marco Aurélio Peluso, o parecer de Eduardo Ribeiro. Eu tenho, não chamo de ministro, tenho vontade de chamá-lo de professor, cada vez como um grande jurista que é. É um belíssimo parecer e me convenceu plenamente, além das outras razões. Acompanho o relator. Pode. Carlos Brito. Questão de novo. Ontem. Importante. Suscita polêmicas acesas. Como eu parto sempre da Constituição, encontro aqui no artigo 109 da nossa Lei Maior, seguinte dispositivo: aos juízes federais compete processar e julgar. Aí vem o dispositivo número 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência. Exceto as de falência. As de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Ou seja, como a competência da Justiça Federal é comum, é competência comum no plano federal, lógico, só é especial se comparada à competência comum dos estados, a Constituição aqui está remetendo para a justiça comum dos estados
as questões falimentares, ainda que haja interesse da União, de entidade autárquica, empresa pública, etc. Claro que nas condições de autores, réis, assistentes ou oponentes. Mas não fez assim quanto à competência da Justiça do Trabalho. No artigo 114 da Constituição, versante especificamente sobre as competências da Justiça do Trabalho, não se excluiu dela, Justiça do Trabalho, as questões falimentares. Isso me deixa em desconforto. Não, é só para recordar um fato histórico importante. Nenhuma das constituições que regularam a competência jamais o fizeram taxativamente quanto a isso. Mas jamais isto foi posto em dúvida que as questões concernentes à falência não entravam na competência da Justiça Trabalhista. Pelo contrário, Excelência, isso é posto em dúvida pela doutrina, pela jurisprudência. Vou citar aqui Manuel Antônio Teixeira Filho. Ele sempre propugnou que a Justiça do Trabalho é competente para conhecer e executar os créditos trabalhistas, mesmo contra a massa falimentar. Olha o que é que ele diz aqui. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas aí enumeradas, exceto as de falência e outras que especifica, em que a União figure como autoras, rei, assistente ou poente. Ao fixar, porém, a competência da Justiça do Trabalho, a Constituição Federal não fez nenhuma ressalva quanto à falência. Ou seja... Ministro, como é que nós vamos processar um concurso universal de credores com 2 juízes decidindo o concurso? Eu quero mostrar a Vossa Excelência que a primeira premissa de Vossa Excelência é falsa, né? Isso desperta, sim, suscita polêmica. Não é uma questão pacífica. Ministro Carlos Aires Brito, aí nós teremos, se vier uma DIN contra o 76 da lei, nós teremos que assentar, então, a inconstitucionalidade desse artigo. Por quê? Porque quanto à indivisibilidade do juízo falimentar, a ressalva quanto às ações trabalhistas e às ações fiscais e também ações que não se fundem na lei especial. E se diz que essas ações, elas prosseguirão no juízo competente, né, representando a massa, evidentemente, o síndico, o administrador da falência. A minha primeira interpretação... Vossa Excelência me permite apenas uma parte? Vossa Excelência tem toda a razão. Existe mesmo um certo dissenso na doutrina trabalhista. Não é tão fácil assim. Pois é, mas esta corte, historicamente, tem afirmado com muita segurança a competência da Justiça Comum Estadual, do Juízo Universal da Falência, para a execução dos créditos líquidos trabalhistas depois de decretada a falência e agora depois de... Aliás, foi o que o recorrente sustentou. O recorrente sustentou. E no meu voto, eminente ministro Carlos Brito, eu acompanho Vossa Excelência dizendo exatamente isso. Muito bom voto, magnífico voto. Muito obrigado. Eu queria dizer que estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência que, quanto ao conhecimento das questões trabalhistas, mesmo instaurado o processo falimentar, a competência é da Justiça do Trabalho. Só a execução dos créditos, porque uma vez apurados os créditos, e esses créditos se apresentem como líquidos, eles se habilitam exatamente perante o juiz da falência. Há um quadro geral de credores e o pagamento é administrado pelo juiz da falência ou da recuperação judicial agora, de acordo com aquela ordem de preferência. Imagine Vossa Excelência na Justiça do Trabalho retirar por penhora da massa uma porção considerável dos bens. Quem é que administra uma massa como essa? Ela não consegue administrar do jeito que está. Imagina, Vossa Excelência, se cada juiz do trabalhista resolver tirar uma porção da massa falida e resolver fazer a sua execução para isso singular. Não tira, porque, veja bem, pois eu tenho dificuldade em admitir. Após ter-se um título executivo judicial líquido, a habilitação do crédito. Aí há habilitação como há na recuperação judicial. Não, estamos de acordo. Mas enquanto não se tiver a liquidez, não se pode habilitar, a menos que se passe
para adivinhação do que é devido. Não, mas disso nós estamos A todos de própria lei acordo. ressalva essa situação Tendo que a relação- consequência das ações, ainda que naquele prazo alusivo à suspensão de ações e execuções, quando se trate de um questionamento a envolver parcelas ilíquidas. Não, quanto a isso, não há dúvida. Estamos Agora, de acordo. é interessante, né? No caso de não se ter o julgamento dessa reclamação trabalhista, presidente, no prazo de 180 dias pelo juízo da recuperação, como é que Ministro, nós pode- ficamos pode quanto à ter uma sequência reclamação. passados os 180 dias? O que a lei prevê é a suspensão, é algo diverso. Mesmo assim, ressalvando, não há suspensão se busca a liquidez do que devido. Mas, ministro, Agora, não há- torno a repetir, presidente, foi ajuizada uma reclamação trabalhista, evocando-se certo ou errado, isso será dirimido ao fim. Evocando-se duas coisas, o liame empregatício, aliás, três coisas, inobservância da satisfação de verbas trabalhistas decorrentes da CLT e a sucessão. Agora, se procedente ou improcedente, qualquer das articulações, pouco importando o resultado da improcedência, carência ou improcedência do pedido, é uma questão a ser dirimida pelo juiz natural, que é o trabalhista. E é uma Mas- competência mas é que- especial, especializada. É Porque que- o juízo falimentar só é especial no âmbito da justiça comum. Lá mesmo, no âmbito da justiça comum, o juízo falimentar é especializado. Mas quando confrontado o juízo falimentar com as questões trabalhistas, a justiça do trabalho, a especialização recai sobre a justiça do trabalho. Em suma, eu entendo que a Constituição abona a tese de que a relação de emprego, a relação trabalhista, não se esgota no processo cognitivo, nem também se exaure na própria liquidação da sentença. Ministro, qual é a relação trabalhista entre os adquirentes e os empregados? Não, é que Vossa Excelência está partindo de um outro momento Da petição inicial. de cognição jurídica. Não, ministro, estou partindo da Não. petição inicial Está da A dando causa. de relação barato originária de que não trabalho, teria Excelência. havido Tudo a nasceu de uma relação sucessão. de A trabalho. relação é entre Não duas haveria pessoas ou mais pessoas. responsabilidade. Qual é a relação que Julgando a existe reclamação com os trabalhista adquirentes? para fixar a competência O após crédito esse surgiu de uma julgamento. relação de trabalho. Não, é que Não, aqui, E no a caso... Constituição diz O as crédito expressas. da relação de trabalho é contra quem participa da relação de trabalho. É porque aí já O que havia... os se adquirentes têm com isso? Mas O quem que- é o que competente está sendo para definir? exigido dos Somos adquirentes nós? Não, é o juiz Não é por natural, é o força do trabalhista. contrato de trabalho, E o é por curioso- força da aquisição judicial, ministro. Essa é a diferença. O curioso é que a emenda 45 veio para ampliar as competências da Justiça do Trabalho. E eu tenho assistido aqui nas nossas sessões decisões que restringem mais e mais Mas as interessante, competências. ministro, é que até o nós queremos inciso que a Justiça 8, do a Trabalho competência julga taxativa. reclamatória contra o empregador. Mas o como que disse- se sustenta é que teria havido, certo ou errado, não importa, nós não estamos aqui a julgar a matéria de fundo. Teria havido a sucessão. Quem é competente para apreciar as condições da ação trabalhista, se não o juiz do trabalho? É que, nesse caso, já havia se instaurado o processo de recuperação judicial. Houve uma alienação de um Aviso ativo da atrativo, empresa Excelência. mediante um leilão. Não há nem na Quer falência. dizer, já estava sob a Não há nem jurisdição na do falência, juiz vai da haver na falência. recuperação. E aí instaurou-se um conflito Eu de quero propor uma competência. questão para o ministro. Ministro, imagine, Vossa Excelência, a seguinte hipótese, que não é fora de propósito, porque alguns juízes podem tomar essa atitude. Realizada a alienação judicial, o juiz homologa a alienação, entenda que é necessário homologar a alienação, e declara textualmente que o adquirente não responde pelas obrigações trabalhistas, etc, etc. Faremos. Ministro, eu não posso Eu raciocinar com respondo com outra teratológico. pergunta. Eu só raciocino Posso, em cima da ministro, Constituição. Com absurdo. Por- Eu não nós somos posso, muito menos, militantes da Constituição. diminuindo a importância guardião do mor da judiciário Constituição. trabalhista, A matéria de imaginando que ele competência sempre jurisdicional é de claudica. assento Não constitucional. posso. Mas, ministro, Por que falência foi excluída da competência da Justiça Federal e não foi excluída da competência do trabalho? e nunca houve dúvida sobre isso, exceto de alguns autores.
Isso é de alguns autores. Por isso que a Constituição é sábia. Ela não, também dá ouvido para todo mundo, né, ministro? É que Porque o caráter fala o que social quer, né? da relação de emprego e, no caso, o caráter alimentar do salário, tudo isso leva a Constituição a proteger o hipossuficiente para além da fase de liquidação da sentença. É como peço vênia aos que entendem diferentemente, homenageio ainda uma vez o belíssimo voto do relator e voto pelo provimento do RE. Presidente, eu peço vênia aos colegas que pensam de diversa, mas porque entendo que aqui nós não estamos diante de conflito trabalhista propriamente, diante de conflito entre empregado e empregador, eu sigo a mesma linha que foi adotada pelo eminente relator no seu voto. Tem um julgado anterior em que afirmei que, ao dar pela competência do juízo suscitante, no caso, o juízo falimentar, que a natureza, dizia eu, privilegiada do crédito trabalhista, conferida por força de lei, somente pode ser concebida no próprio âmbito do concurso dos credores habilitados na falência. O processo falimentar é uma execução coletiva, abarcando inclusive credores de mesma hierarquia, que não podem ser preteridos uns pelos outros pelo exaurimento do patrimônio da massa falida nas execuções individuais, impedindo-se assim o justo rateio entre seus pares na execução falimentar. Isso para dizer, senhor presidente, que o processo de falência nada mais é do que a arrecadação dos ativos para pagamento das dívidas. Os créditos trabalhistas classificados como prioritários receberão prioritariamente o atendimento perante o juízo da falência. É assim que voto, convênia aos colegas que pensam de forma diversa. Voto, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, os fundamentos em que se apoia o voto, o douto voto, mais uma vez, referido nesse plenário pelo eminente relator, esses fundamentos tornam muito claro que o acórdão recorrido, ao reconhecer, no caso, a competência de órgão judiciário integrante da Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro, preserva a integridade do próprio sistema instituído pela Lei 11.101 de 2005, que regula o procedimento concursual em situações de insolvência, quer se trate de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência. No caso, cuida-se do procedimento de recuperação judicial. O voto que o eminente ministro Ricardo Lewandowski feriu mostra que a pretensão deduzida pela parte recorrente, na verdade, se acolhida, desarticularia o próprio sistema, a própria coerência do sistema que foi estabelecido e instituído pelo diploma legislativo em causa, vale dizer, pela Lei 11.101 de 2005. Especialmente se se tiver presente aquilo que essa própria legislação estabelece quando dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, a fim de permitir a preservação do emprego dos trabalhadores e também dos interesses dos credores, promovendo desse modo a preservação da empresa, a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica. Um desses instrumentos está precisamente na regra legal inscrita no artigo 60 da Lei 11.101 de 2005. E
como aqui ressaltou o eminente ministro Peluso em suas observações, consta de modo muito claro, expresso, da petição inicial com que é ajuizada a reclamação trabalhista, que inexiste, no fundo, um conflito oriundo de maneira, ou resultante de maneira imediata da relação de trabalho. Daí porque, neste parecer que se produziu da lavra do eminente ministro Eduardo Ribeiro, Sua Excelência reconhecido, tendo em vista que dispõe o inciso 9º do artigo 114 da Constituição, uma vez que com o advento da emenda constitucional 45, quer dizer, bipartiu-se a competência material da Justiça do Trabalho, que tem fundamento constitucional, referentemente às matérias elencadas nos incisos 1º ao 8º, e tem natureza meramente legal no que se refere ao que dispõe o inciso 9º do artigo 114, que, na verdade, configura uma típica norma de encerramento, ao permitir que o legislador disponha sobre determinadas matérias, incluindo-as ou não na competência da Justiça do Trabalho. Mas, como salientado nesse parecer e na linha daquilo que muito bem enfatizou o eminente ministro Ricardo Lewandowski, a competência para decidir sobre eventual sucessão em débito trabalhista, quando, em processo de recuperação judicial, ocorrer a alienação de filial ou de unidade produtiva isolada, será do juízo em que tiver curso o processo de recuperação. No caso, trata-se da vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro, órgão judiciário vinculado à estrutura da justiça comum daquele Estado-membro. Com essas brevíssimas considerações, senhor presidente, tornadas dispensáveis até mesmo pelo que consta do outro voto proferido pelo eminente ministro relator, peço vênia para acompanhar sua excelência e, em consequência, embora conhecendo, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empregada. Carlos Brito, mas a linha já voto preferido. O tribunal conheceu o recurso. Carlos Brito. Breve pausa.